final. Smoker abriu os olhos de dificuldade, sentindo como suas costelas ainda estavam doendo pra caramba. Ele olha para cima, olhando o teto da sala de emergência do quartel da Marinha, um lugar que nunca a sua vida imaginária alguma vez estar. Ele sempre imagina seus subordinados e até mesmo sua companheira Tashigi estar em algum lugar como esse, mas em nenhum momento em sua vida, quando ele aceitou tomar conta de Log, Smoker poderia sequer imaginar que com todas as suas habilidades e a sua capacidade frutal de fumaça ele imaginaria que seria ele estando nesse lugar. Ele tentou suspirar enquanto exalava seus charutos, suspirando decepcionado ao não sentir mais seus charutos que o mesmo estava tão acostumado a fumar, que virou até mesmo algo comum ele fumar em todo momento. Ele olhou como seu corpo estava completamente vendado, enquanto as partes mais importantes que tinha sido ferido com gravidade foi as suas costelas, que estavam bem faixadas, mas ainda dando para sentir umas leves dores. Smoker grunhiu um pouco de dor. Aquele chute em sua costela tinha realmente doído pra caramba. Ele colocou sua mão na nuca, principalmente no ponto onde o pirata tinha dado um forte chute que o fez cair inconsciente no chão, mas Smoker conseguia lembrar que não foi somente isso que aconteceu depois de ser chutado na cabeça. Colocando a mão em seu rosto, principalmente em seu nariz, ele se lembra que por conta do forte chute, seu rosto foi completamente estampado no chão. É a parte onde ele sentiu mais dor antes de desmaiar completamente. Nunca pensei em te ver alguma vez você em esse estado, Smoker, mas isso só comprova que você anda subestimando muito os piratas ultimamente. Smoker ouviu uma voz feminina que era completo conhecida pelo mesmo, mas ele não ligou para essa voz. Simplesmente perguntou como uma voz seria, enquanto sacava do seu bolso 2 charutos, enquanto tentava encontrar seu isqueiro para acender os charutos. Por quanto tempo eu estivesse inconsciente? Por um dia inteiro. Para a mulher acender os charutos de Smoker com seu próprio isqueiro, dando para perceber como aquela mulher era Ina, a mulher na qual estava caçando nosso protagonista. Que ao que parecia tinha sido ela que tinha chegado a Log primeiro, mas encontrando uma situação que não esperava. Seu companheiro Smoker vendado em uma sala de recuperação, mesmo ele sendo um usuário de fruta natural, que deixava seu corpo intangível aos ataques físicos, o que só poderia significar uma coisa, que o responsável disso tinha sido alguém que conseguia usar o hack de armamento. Por essas águas, sem ser na grande rota, não existe nenhum pirata que pode usar esse tipo de habilidade. Pelo menos não até que Ina conheceu uma pessoa. Sabia que tinha sido essa pessoa que conseguiu fazer tal estrago em seu companheiro. Smoker abriu um pouco os olhos, mas não disse nada, enquanto fumava um pouco dos seus charutos calmamente, enquanto Ina voltava a sentar em uma das cadeiras que ficava no lugar, também fumando seu cigarro. Era muito comum ver os dois fumando mesmo que um deles estavam feridos, então esse tipo de cena não era nada estranho. Ele foi capturado? Smoker perguntou finalmente, olhando para Ina, que tinha uma expressão não muito agradável depois do mesmo ter feito essa pergunta para ela, mas a mesma simplesmente deu um suspiro exalando a fumaça do cigarro para a mesma negar com a cabeça para responder como uma expressão um pouco séria. Infelizmente chegamos um pouco tarde. Alguns barcos ainda tentaram alcançar o barco dele, mas do mesmo jeito foram destruídos por cortes voadores ou tiveram seus mastros cortados. Smoker deu um suspiro deixando a fumaça sair a montões da sua boca. Alguma baixa? Ina nega com a cabeça, ainda fumando seu cigarro para responder não tão com raiva como ela estava anteriormente. Nenhuma baixa. Tivemos alguns feridos pelos correr voadores pelos destroços dos barcos, mas nada grave. Somente algumas feridas superficiais alguns hematomas leves. Smoker simplesmente suspirou um pouco aliviado. Ele poderia parecer somente um encrenqueiro que faz as coisas sem pensar, mas ele realmente é um dos poucos marinhos treinado pelo mestre Z que ainda carregam a verdadeira essência do que a marinha deveria ser para as pessoas. Smoker se preocupa pelos seus subordinados além dos soldados da marinha. Eles estariam realmente com raiva se soubesse que aquele pirata que tinha o derrotado tinha matado seus subordinados em sua ausência. Mas o mesmo não ficou muito tempo nos seus pensamentos porque a voz de Ina o tirou dos seus pensamentos.
Ouvi de Tashigi que o quartel-general tinha ordenado que você encontrasse e capturasse uma Akuma no Mi que portava o pirata Jack. Encontrou alguma coisa? Smoker simplesmente deu outro suspiro com seus charutos para responder sem se importar muito com o assunto. Eles tinham a fruta. A garota, se não me engano seu nome era Sarah, ela tinha a fruta que o quartel estava procurando, mas a mesma era sorrateira. Conseguiu se esconder de mim até eu conseguir encurralar ela numa loja, onde ela usou outra distração, usando explosivos para tentar me tirar da jogada, mas não conseguia examinar o lugar direito depois da explosão. Mas tenho certeza que a fruta ainda está lá, já que pelo que você disse, vocês chegaram bem a tempo. Eles tiveram que fugir rapidamente. O lugar ficou um silêncio por um tempo enquanto Ina parecia estar duvidando sobre dizer algumas coisas para Smoker. O mesmo percebendo o silêncio de Ina olha para a mesma, percebendo sua mirada bastante vacilante em dizer algumas coisas. Então Smoker, agora sentindo um mau pressentimento, pergunta para Ina com uma sobrancelha levantada: aconteceu alguma coisa com a fruta? Ina deu um suspiro exalando a fumaça do seu cigarro para se apoiar na sua cadeira e colocar na cama do Smoker o que parecia ser uma mochila queimada, enquanto tinha algo no interior da fruta, fazendo o Smoker, ainda com uma sobrancelha levantada, abrir a mochila vendo algo que abriu muito seus olhos, enquanto uma veia parecia se formar na sua testa. Eu mesmo mandei meus subordinados para procurar a fruta, pois também tinha sido notificada para também procurar a fruta depois de receber uma foto ilustrada da fruta que estava em posse do pirata. Depois de alguns interrogatórios, nós encontramos o lugar explodido e começaram a procurar. Depois de umas pequenas horas, finalmente encontraram essa bolsa que, de acordo com os marinheiros, tinha a descrição da fruta, mas o problema era que, antes mesmo que Ina pudesse continuar sua frase, ela foi interrompida por Smoker, que terminou sua frase primeiro. Era que a fruta era falsa. Smoker saca a fruta, que estava um pouco queimada, cheia de poeira, mas o que fez Smoker ranger os dentes pela raiva foi ver que por baixo dessas partes queimadas tinha uma fruta comum esculpida para se parecer como uma Akuma no Mi, fazendo Smoker realmente ficar furioso por ter sido enganado todo esse tempo para, pela raiva, jogar a fruta para um lado, fazendo ela explodir com contato com a parede, sujando ela toda na zona do impacto. Ina simplesmente não tinha feito nada, já que entendia que Smoker realmente estava furioso por ter sido feito de trouxa por aqueles piratas, mas Ina também não julgaria tanto Smoker. Na mesma situação, ela provavelmente também teria ficado com raiva se tivesse sido feita de trouxa como aconteceu aqui. Não te culpo, mas eu tenho a impressão de que ele já comeu aquela fruta há muito tempo. Simplesmente está jogando usando uma fruta falsa. Smoker só olhou para ela com uma sobrancelha levantada para perguntar, agora ficando um pouco curioso e também confuso. Smoker viu o livro ilustrativo das Akumas no Mi, vendo pela personalidade e estilo do pirata Jack, simplesmente não teria motivos ou qualquer razão para que ele comesse uma fruta que tudo que fazia era simplesmente mudar sua aparência e fazer você ter os gestos daquela pessoa. Simplesmente uma fruta para o espionagem. Jack demonstrou que é um lutador de frente e não um espião, então por que comer uma fruta assim? Porque ele comeria esse tipo de fruta. Não há nada nela que realmente alguém como aquele pirata que é um combatente e não um espião, então por que ele comeria uma fruta que simplesmente faz ele trocar de aparência? Ina não respondeu de imediato, mas só deixou de fumar um pouco, já que seu cigarro já tinha acabado, enquanto a mesma simplesmente deixava o rosto no cinzeiro do lugar para começar a explicar um pouco séria. Há alguns meses eu mais alguns capitães, mas também tinha um contra-almirante. Todos nós fomos mandados para se encarregar de um barco de carga onde o conteúdo dentro dele deveria ser severamente protegido, não deixando nada chegar perto dele. Alguns de nós tínhamos perguntado o que era o conteúdo somente para saber como o que deveríamos lidar. Nós disseram que era somente uma Akuma no Mi, mas o mesmo não sabia de muita coisa. A única informação que tinha era que um forte aliado do governo mundial queria aquela fruta, que precisava dela o mais rápido possível. Depois de bastante tempo protegendo a embarcação, algo repentino aconteceu.
Ao chegar nessa parte, Ina inconsistentemente coloca sua mão no seu ombro, onde por alguns instantes ela sentia como se sua pele estivesse queimando inconscientemente. Isso fez Smoker simplesmente ficar bastante sério. Ele tinha ouvido falar que Ina tinha se acidentado em uma missão, mas nunca tinha recebido em detalhes o que tinha acontecido, e agora estava se preocupando. Smoker não era idiota, pelo menos não quando o assunto era sério. Se ela tinha chegado nesse assunto, então quer dizer que tem alguma coisa a ver com aquele pirata chamado Jack. Apertando seus punhos, Smoker jura em seu coração que se ele tivesse feito alguma coisa com sua companheira Ina, Smoker juraria que caçaria esse imundo pirata até o fim do mundo para prender esse desgraçado. Ina deu um suspiro para se acalmar, retirando a mão do seu ombro para continuar a história com uma expressão mais séria do que a anterior. Quando eu estava passando por uma das entradas para fazer meu turno de vigia, eu senti um cheiro de pólvora, mas não consegui reagir a tempo. Recebida como explosão a queima-roupa. Infelizmente eu não consegui me agarrar em algum lugar. Simplesmente cai na água. Simplesmente comecei a me afogar, descer ainda mais no mar. Enquanto lentamente perdia o oxigênio, eu senti a minha pele que estava queimada, enquanto o ardor continua a se propagar pelos meus nervos. Ina, sem muita vergonha, mostra seu ombro, mostrando uma grande queimadura na sua pele que iria do ombro às costas, quase uma chegando no pescoço. Era uma marca de queimadura já cicatrizada, mas só pelo estrago que essa explosão causou em alguém como Ina, que tinha uma boa resistência física, ainda mais pela sua fruta, que dava uma defesa maior para a mesma. Dava para perceber que a explosão não era pouca coisa. Isso fez Smoker ter uma mirada mais séria, olhando para a queimadura enquanto Ina veste-a de novo, enquanto continuava contando seu relato. Enquanto eu estava me afogado, eu consegui algo no qual eu nunca imaginei que seria possível: o Rei do Mar. Mas ele era diferente de tudo que já tinha visto. Que com certeza aquele monstro era do Novo Mundo, porque não só um monstro era grande, mas também tinha uma força monstruosa que conseguiu acabar com todas as frotas que estavam protegendo o barco. Mas o mais surpreendente foi quando eu estava prestes a desmaiar. Eu fui salva por uma pessoa que vestida vestes negras. Eu desmaiei na hora. Por isso não consegui reconhecer a pessoa a tempo. Ina pega outro cigarro da sua capa para Smoker acender o cigarro com a sobrancelha um pouco surpreso pelo relato que Ina estava contando. Já tinha uma pequena ideia de quem poderia ser essa pessoa que tinha salvado Ina, mas o mesmo estava mais surpreendido por saber que uma frota inteira de barcos da marinha foram destruídos por um Rei do Mar. Quão grande e forte deveria ser aquela criatura para que pudesse fazer todo esse estrago, não ser abatido pela artilharia ou até mesmo pelos capitães como Ina, ou até mesmo esse contra-almirante que Ina tinha mencionado. Quando eu acordei, eu estava em um barco que tinha sobrado da frota, mas o que eu vi foi algo que eu nunca esqueço. Aquele mesmo homem que tinha me salvado resultou estar segurando o baú que eu e os marinheiros deveríamos proteger, e ainda por cima se revelou ser o dono da criatura que tinha acabado com toda aquela frota, pois vi como ele estava acariciando a cabeça da grande criatura. Eu tentei usar meus poderes para prender ele antes que escapasse, mas infelizmente eu não pude por estar preso no mastro daquele barco com algumas de pedra do mar. Sabe, eu deveria agradecer por vocês terem cuidado muito bem do meus presentes, mas estou realmente com raiva do que seus amiguinhos tiveram que fazer para conseguir ele. Se virando, vendo uma cabeleira negra com uma venda vermelha na cabeça, enquanto em sua mão tinha uma caixa fortemente selada com trancas, além de do baú ser feito de pedra do mar. Devolve isso, seu ladrão. Acha que pode chegar numa tropa marinha como quiser e acabar com todos porque isso te dá na telha. Ladrão? Posso até admitir que sou um pirata, que eu não sou um santo, mas você deveria se perguntar: quem é o verdadeiro ladrão da história? Uma pessoa estava guardando essa fruta por anos. Ela é um tesouro da sua família, guardada por gerações. Ela iria me dar isso de presente de confiança, mas vocês idiotas chegaram em sua casa e roubaram isso. Ainda tiveram a cara de pau de cortar uma das pernas dela, dizendo que ela era uma pirata, sendo que essa pessoa obviamente era uma pessoa comum. Me agachando perto de Ina, olhando ela diretamente nos olhos, enquanto um brilho vermelho em formato relâmpago saia deles para dizer com uma voz fria e sem emoção:
Agora eu te pergunto, quem é o verdadeiro ladrão dessa história? Você mente. É óbvio que está apenas inventando mentiras. Acredite no que quiser, mas a verdade é sempre mais dolorosa. É por isso as pessoas preferem acreditar nas mentiras. E agora? Para minhas mãos serem rodeadas por uma capa negra metálica para quebrar a caixa para sacar de dentro dela uma fruta estranha e colorida, ela obviamente era uma Akuma no Mi. Ouvi dizer que você só precisa comer um pequeno pedaço de uma Akuma no Mi para ganhar o efeito. Por isso que as pessoas preferem esse método, para não precisar provar o horrível sabor dessa coisa. Olhando para uma direção, pelo visto vou ter que comer depois. Temos companhia, mas foi bom ter um papo com você, marinheira rosa. A gente se vê por aí. Espera. Forçando para tentar se soltar das algumas enquanto via como o homem montava o grande monstro marinha para desaparecer no mar. Depois disso não encontrei notícias daquele pirata até quando o quartel me deu a descrição do pirata que tinha conseguido te nocautear. Minha teoria mais provável é que aquela fruta que ele trabalhou para conseguir é pela história que contou antes de desaparecer seja mais do que uma simples fruta que pode trocar a aparência de uma pessoa. Ninguém arriscaria tanto por uma fruta que não pudesse se auto-beneficiar. É quando eu perguntei sobre a fruta, simplesmente me disseram que eu não tinha autorização para saber dos detalhes. O que me leva a crer que tem algo de errado acontecendo aqui. É porque pediriam tanto para recuperar uma fruta cujo poder é só trocar de aparência, muito parecido a outra fruta com a mesma capacidade, só que melhor. O lugar realmente ficou em um estado de silêncio absoluto, já que nem Smoker nem Ina poderiam responder, já que tinha muita coisa que não se encaixava. A principal informação estava fora questão, já que de acordo com Ina, de onde tinham sacado aquela fruta era assunto confidencial. Smoker se levantou da cama, enquanto colocava sua capa branca para dizer com sua expressão de sempre: contarei os detalhes para o quartel-general. Se sua hipótese estiver correta, então amanhã mesmo esse pirata vai receber uma recompensa alta para um pirata que acaba de sair ao mar. Mas os detalhes é o que ele pode fazer com certeza. Ele não deve ser por aqui. É o que você pretende fazer em relação ao pirata? Mas Smoker não respondeu de imediato. Em vez disso fez outra pergunta. Sabe por que ele te salvou? Afinal ele não teria motivos para salvar uma marinheira. Ina ficou em silêncio, enquanto seu rosto parecia imutável, enquanto dizia tentando parecer indiferente: Ina não faz ideia do que poderia se passar na cabeça daquele louco. Smoker olhou isso com uma sobrancelha levantada. Por alguma razão Smoker sentiu como Ina parecia esconder alguma coisa, mas o mesmo só deixou os ombros caírem enquanto continuava fumando seus tão característicos charutos para dizer na sua mente: Jack the Sparrow, você pode ter alguns dias de vantagem, mas da próxima vez pode ter certeza que eu vou estar mais forte que dessa vez. Param mesmo sair da sala médica, deixando Ina que ainda estava sentada no seu lugar. Mas o que Smoker não percebeu foi que Ina estava com os dentes rangendo um pouco enquanto se dava para perceber como suas bochechas estavam um pouco vermelho de vergonha para dizer com um pouco de raiva para si mesmo baixo, para que somente ela pudesse ouvir: pirata idiota. Vagabundo aproveitador. Ina teve um pequeno flashback enquanto se via a si mesmo ainda amarrada com algumas ao mastro, enquanto o Jack antes de ir embora se vira na direção de Ina sem nenhuma vergonha deu um beijo em seus lábios, surpreendendo incrivelmente Ina enquanto via Jack se despedindo dele e acenando a mão enquanto a mesma ainda estava em choque. Em outro lugar se dava para ver como em um bar no meio de uma estranha ilha que parecia estar rodeada de enormes cactos que pareciam dar um mistério à ilha. Se dava para ver como o bar daquela ilha estava bastante animado com muitas pessoas bebendo e festejando como era bastante comum nessa ilha, aonde os piratas novatos não tinham ideia de que essa ilha era simplesmente uma armadilha, porque ela está rodeada de caçadores de recompensas que buscam matar os piratas para conseguirem as recompensas por suas cabeças. Mas no meio de tanta gente bebendo e festejando animadamente tinha uma pessoa sentada ao meio de tantos caçadores, como uma pessoa simples que estava apenas bebendo uma boa cerveja enquanto aproveitava a música animada em silêncio. Essa pessoa era bem diferente de todas as outras, apesar da quantidade diferentes de pessoas no lugar. Essa pessoa sentada tinha uma capa negra com nuvens vermelhas, enquanto em suas costas o que parecia ser uma grande espada que
que estava enrolada em vendas, mas o que não permitia que as pessoas vissem seus rostos era por causa de um grande chapéu de palha que cobria seu. Ele estava comendo um grande pedaço de carne. É que ao abrir sua boca para arrancar um pedaço da carne, se dava para perceber como a diferença dos dentes das pessoas comuns. Os dentes daquela pessoa eram todos dentes afiados como as de um tubarão. Eles pareciam só poder rasgar a carne com muita facilidade, como também parecia capaz de rasgar e destruir até mesmo o ferro. Mas parecia que essa pessoa não poderia comer em paz, já que viu como uma pessoa se sentava na sua frente, enquanto outra simplesmente ficava atrás dele, sendo uma mulher que estava apenas bebendo uma grande garrafa de rum. Então você é o estranho que eu senti perto de Octave. A voz do estranho homem fez o que estava comendo parar por alguns instantes para olhar para o homem que falou com ele, dando para ver uns olhos abertos, ferozes como se fosse a de um tubarão encontrando sua presa, enquanto um pequeno sorriso se formava em seus lábios, mostrando seus dentes afiados com o mesmo estilo. É você quem seria? O homem sorriu enquanto a mulher atrás dele entregava a garrafa que estava bebendo para ele, fazendo o mesmo dar um grande gole da bebida antes de dizer com um sorriso divertido e contente, para se mostrar como o homem retirava seu chapéu, para dizer com um olhar que saíam alguns pequenos raios negros com vermelhos de seus olhos, que fez o sorriso do homem ficar ainda mais selvagem. Meu nome é Jack Sparrow. Estou formando uma tripulação e quero que você seja meu espadachim. É muito raro encontrar pessoas como você que vêm para esses mares, então gostaria de saber o que traz aqui um homem-peixe com um espírito tão forte fora do Novo Mundo. O homem simplesmente sorriu enquanto ria, bastante divertido pelo homem à sua frente, que tinha vestimentas negras e uma venda vermelha na cabeça. O sujeito simplesmente tirou seu chapéu de palha, revelando uma pele azul acinzentado, enquanto o que parecia ser branquez embaixo dos seus olhos de tubarão. Sua aura intimidadora de um predador fez com que todos no lugar trazerem enquanto suavam muito, deixando o lugar que antes era animado em um completo silêncio. Meu nome, Hoshigaki Kizami. Eu deveria dizer isso de você. Não é muito frequente encontrar um usuário de Haki do Rei por esses mares, além de serem os mares mais fracos. Para sua aura formar um grande megalodon atrás dele que estava olhando tudo como sua presa, fazendo a pessoa atrás desse homem soar bastante, enquanto o mesmo estava tranquilo para uma onda sair do seu corpo, do meu corpo, que fez todos no bar além dele desmaiar, enquanto o meu Haki do Rei subjugava a aura de Hoshigaki, como se um megalodon fosse devorado por um predador ainda maior, fazendo nossos rostos sorridentes se encarem com emoção, sentindo como a qualquer momento um desastre poderia acontecer naquele lugar.